Oi pessoas, eu Zinga aqui. Você conhece Caxias do Sul? Só pra adiantar, esse não é um vídeo de Duque de Caxias no Rio de Janeiro, nem Caxias no Maranhão. Simples Caxias do Sul, a 120 km de Porto Alegre, a segunda maior cidade gaúcha e lar de pouco mais de meio milhão de habitantes, sendo eu um deles. Entendido? Então é essa Caxias do Sul que a gente vai falar hoje. Bem, se você continua no vídeo, então faz um café, senta bonitinho aí e vem comigo que hoje eu quero te dar todos os motivos pra acreditar que Caxias do Sul é a melhor cidade do Brasil. Duvida? Então já deixa o teu dedão aí e se inscreva no canal. Bem, Caxias do Sul, popularmente conhecida como a Pérola das Colônias, é uma cidade antiga, mais que centenária, que carrega no seu nome a história dos primeiros imigrantes italianos no sul do Brasil e que mesmo assim muita gente no Brasil não conhece. Ou melhor, não conhecia até assistir esse vídeo, né? Mas continuando, até 1877 era conhecida como Campo dos Bugres, depois mudou para a colônia de Caxias, então Santa Teresa de Caxias. E só em 1890 se tornou de fato Caxias do Sul. Antigamente a região era habitada por índios caigangues, mas por conta dos chamados bugreiros no século XIX, eles foram desalojados violentamente por ordem do Império Brasileiro para abrir espaço para os imigrantes europeus. Esses imigrantes, no caso, vinham de navios, principalmente da região do Vêneto, na Itália, misturado com alguns alemães, franceses, poloneses e até espanhóis. Eles cruzavam o mar e chegavam na região que hoje é a Serra Gaúcha. Só que naquela época eles vinham para o Brasil procurando condições melhores, já que onde que eles viviam não era tão interessante quanto é hoje. Só que ninguém avisava para eles que aqui não tinha nada. Então eles saíam das suas casas com uma falsa promessa de uma terra de fartura. Aí quando chegaram aqui era fartura mesmo. Fartava tudo. Aí eles se obrigaram a construir sua nova terra, já que a viagem deles era só de ida. Pensa na raiva dessa gente quando chegou aqui. Mas não morreram de fome, muito pelo contrário, prosperaram através da agropecuária, pelo cultivo da uva, pela produção de vinho e em meados do século XX já se tornava uma potência nacional. Hoje, Caxias do Sul é o segundo maior polo metal mecânico do Brasil, o maior produtor de hortigranjeiros do Rio Grande do Sul, também a segunda cidade mais populosa do Rio Grande do Sul, a 39ª cidade com o maior PIB brasileiro, a de número 113 dentre os melhores IDHs do país, é a quinta cidade mais limpa do Brasil, no Rio Grande do Sul, ela é a primeira. Inclusive, Caxias do Sul foi a primeira cidade do Brasil a receber recipientes de coleta seletiva de lixo. E é por isso que é uma cidade que figura entre as melhores do mundo nesse quesito. Chupa Estados Unidos. Em 2008 se tornou a capital nacional da cultura. Também é uma das cidades que mais cresceram no cenário industrial, principalmente com empresas que nasceram na cidade como Marco Polo, Randon, Agrale, Intral, Petenat. Então, chupa Vale do Silício. E é em Caxias do Sul que encontramos o maior prédio do Rio Grande do Sul, o Parque do Sol, com 36 andares e 127 metros de altura. Certamente no projeto se preocuparam mais com a altura do prédio que com o design, mas o que importa é que é um recorde gaúcho. Chupa Balneário Camboriú, sobrou concreto, eles esticaram o prédio mais pra cima. Aliás, eu preciso dizer, apesar de mais de meio milhão de habitantes, Caxias do Sul tem uma densidade de aproximadamente 265 pessoas por quilômetro quadrado, o que significa que a cidade tem espaço para muita gente ocupar ainda. Então fica a dica, venham para Caxias. Mas não para por aí. Em 2017 o talian, um dialeto italiano, foi oficializado como idioma oficial de Caxias do Sul, além do português, é claro. Além de se tornar patrimônio imaterial da cidade. Então não estranhe quando você estiver pela cidade e ouvir umas pessoas falando umas coisas que você não faz a menor ideia do que significa. Ma porco dio quanta uva este ano, la bella polenta così, tchachapum, tchachapum. E em 2005 a cidade ainda tinha alcançado pela sexta vez consecutiva o maior índice de desenvolvimento socioeconômico do Rio Grande do Sul, sendo um dos melhores avaliados no Brasil nos quesitos educação, renda, saúde, saneamento e habitação. Caxias do Sul também sempre se destaca quando o assunto é geração de empregos. Em 2010, a cidade criou mais de 10.700 e bateu um recorde nacional. Então, chupa São Paulo. Mas ouvindo tudo isso, você deve ter uma pergunta e achou que eu não ia responder e deu momento, certo? Ou eu Zinga, no inverno neva em Caxias? Bem, meu pequeno faganhoto, em 2013 foi lindo de morar por essas bandas porque nevou bastante. A última vez antes disso foi em 1994, então faz a conta aí se neva todo ano, né? A temperatura média da cidade é de 16 graus durante o ano, mas em anos comuns varia dos -5 no inverno até os 36 no verão. Então sim, neva em Caxias, mas não espere uma nevasca nem fazer bonecos de neve porque você vai se desapontar. Mas só antes de finalizar esse assunto, chupa Alasca. Mas falando de comida, eu não posso me queixar de Caxias do Sul. Se você procura coisas de origem italiana, esse é o lugar. E preciso dizer que mesa farta na cidade é herança cultural, porque sempre vai ter mais comida do que você possa comer. Culpa dos italianos. Mas vamos lá, os pratos típicos são o galeto assado,
a polenta em suas mais variadas formas, massas como o macarrão, o tortelli também, que é tipo um pastelzinho recheado com moranga, a sopa negnoline, que muitos chamam de capelete, a salada de radicchio com bacon, o creme, que é uma raiz forte conservada no vinagre, chupa wasabi. E é claro, pizzas, porque pizza em Caxias do Sul é tipo mato na Amazônia. Paixão número 1 dos caxienses, junto com as lancherias que servem X, que é uma espécie de hambúrguer, só que bem mais recheado e que serve de refeição para umas 3 vidas, assim, tranquilamente. E falando sobre o X do Rio Grande do Sul, você vai encontrar em todas as cidades, mas só em Caxias é que o pão não é prensado. Eu não sei porquê, mas isso dá a Caxias o título de melhor X do estado e eu tenho certeza que alguém vai vir falar o contrário aí nos comentários. Bom, mas vamos seguir o baile e agora pega aquele caderninho maroto que eu quero te mostrar tudo de mais louco e especial que tem para fazer e conhecer em Caxias do Sul, que é a melhor cidade do Brasil. Essa parte, no caso, é dedicada a você que acha que a Serra Gaúcha é só Gramado e Canela, mas a culpa não é sua, porque Caxias não tem turismo consolidado, mas aos poucos as coisas estão mudando. Tudo é questão de mídia e a minha parte eu tô fazendo. Então, sem mais delongas, bora conhecer Caxias agora. Já ouviu falar da Festa da Uva? É em Caxias que acontece um dos maiores eventos temáticos do Brasil e foi ali que em 1972 teve a primeira transmissão de TV a cores no nosso país. É certamente um evento que vale a pena ser visitado pelo menos uma vez na vida e contemplar uma das mais belas vistas da cidade. Ai, ai! Ô, pesado isso aí, hein? Ai, ai! E é lá no parque que é realizada a Festa da Uva que encontramos coisas muito interessantes, como a cidade de Rolha, uma vila feita com 46 mil rolhas. Também o Jesus do terceiro milênio com 27 metros de altura, que tá mais pra um Cristo pescoçudo só cuidando da cidade, que é uma homenagem às tias fofoqueiras que ficam na sacada olhando o movimento. Mas o mais legal ali são as réplicas de Caxias do Sul de 1885 com 17 casas de madeira, uma igreja e um coreto, tudo de acordo com as primeiras residências da cidade. Caxias também é uma cidade de cachoeiras. Lá você conhece o Grutão dos Índios, a Cachoeira da Mulada, a Cascata Molim, a Cachoeira Rio Belo e a Gruta da Terceira Légua. E como a cidade é antiga, há muita história para ser contada nas regiões da Terceira Légua, de Vila Oliva, de Santa Lúcia do Piaí, que inclusive ali existem vários sítios arqueológicos, sendo deles o de Antônio Vergani, que é patrimônio cultural do Rio Grande do Sul. Nesse lugar se deu o martírio de Padre Cristóvão de Mendonça, que trouxe o gado para o estado. Outro lugar para conhecer é a região da Estrada do Imigrante, que foi por ali onde os primeiros imigrantes trilharam até chegar onde hoje é Caxias. Ali você pode conhecer o Museu e Casa Zinani, a Gruta da Terceira Légua, o restaurante e Museu Casas Bonet, a Igreja de Pedra, Saco Core de Jesus e Maria, a Igreja São Pedro e São Paulo e o Memorial aos Pioneiros. Outra região interessante é Galópolis, uma das primeiras vilas povoadas da cidade. É praticamente um abismo que inclusive recebeu o nome de Profondo pelos italianos. Ali nasceu a atividade têxtil de Caxias, uma das mais importantes do Brasil, e nesse lugar você conhece o Museu do Instituto Hércules Galó, que conta a história da família que fundou as lojas Renner. Olha que doido. Ainda a Árvore das Garças, que todo final de tarde enche desses pássaros e que pode ser vista por quem passa pela BR-116, e também a Vila dos Operários. Indo para outras regiões da cidade, você pode conhecer Anarrec, um distrito que cedia as principais fabricantes de carrocerias de ônibus no Brasil e fábricas de móveis. Ali visite o restaurante Chico do Mel, que é muito típico, o Rio do Vento Hidroponia, a Capelinha Nossa Senhora do Rosário, o Chateau Lacave, feito em pedras na década de 60, baseado num castelo medieval do século XI, na região do distrito de Criúva, ao lado mais campeiro da cidade, você pode conhecer o Memorial dos Irmãos Bertucci, que é a primeira dupla de acordeonistas do Brasil. Também a Ponte do Corfe, de 1907, com 108 metros, sem nenhum parafuso, a Paróquia Nossa Senhora do Carmo, de 1950, e ainda o Canyon Palanquinho, que é o patrimônio natural de Caxias do Sul, que surgiu do mesmo evento que criou os canyons de Cambará do Sul. Um detalhe aqui, a maioria dos caxienses nem vai saber que existem canyons na cidade. Tô errado? Comenta embaixo. Seguindo no distrito de Forqueta, o polo municipal da uva e do vinho, você conhece o próprio Museu da Uva e do Vinho, Plínio Slomp, a antiga estação férrea de 1907 e talvez um dos melhores lugares para se hospedar na cidade, no meio do mato, lá no Hotel Samuara. Mas agora, falando da região central de Caxias, os destaques ficam para o Monumento Nacional ao Imigrante, a Igreja São Pelegrino, com pinturas de Aldo Locatelli, o Museu Ambiência, Casa de Pedra, com pedras coladas com barro, onde viveu o italiano Giuseppe Lucchesi, no fim do século XIX, o Museu dos Ex-Combatentes da Força Expedicionária Brasileira, a Catedral Santa Teresa, matriz da cidade, o Centro Cultural Moinho da Cascata, a Igreja dos Capuchinhos, o Museu Municipal, a Praça Dante Alighieri e ainda outra coisa importante sobre Caxias é a enorme quantidade de parques que existem na cidade, sendo os principais deles
o Parque Cinquentenário, o Parque do SESI, o Parque das Araucárias, o Jardim Botânico, o Parque dos Macaquinhos, o Parque Mato Sartori e o Parque da Lagoa Desvio Risco. Mas agora vamos para uma lista rápida de outras cositas que tem para fazer em Caxias do Sul. O Monumento à Madre Bárbara Maitz, o Seminário dos Cônegos Regulares Lateranenses, o Seminário Aparecida, a Ponte do Raposo que separa Caxias do Sul e Gramado, e sim, tem uma ponte que separa Caxias do Sul e Gramado, e eu tenho certeza que muito caxiense nem sabia disso. E por fim a Universidade de Caxias do Sul, que é outra cidade dentro da própria cidade, e lá encontramos um aquário, um museu de ciências naturais, um zoológico e, é claro, mais um monte de prédio e lugar para você sentar a bunda e estudar. Lugar muito top, eu estudei lá, fiz jornalismo, caso vocês não saibam, então chupa USP. Bem, gente, por hoje é isso. Em resumo, opinião de quem mora aqui, Caxias do Sul é uma cidade que cresceu com pessoas que vêm de fora procurando oportunidades. É uma cidade também cheia de morros, né? Lombas. Às vezes tende a ser um pouco fria nos dois sentidos da palavra, se é que você me entende. Mas é uma cidade completa, uma cidade grande com alma de interior, mas que possui tudo que você precisa para viver bem, a não ser que o seu interesse seja procurar uma lancheria às 3 horas da manhã. E eu tenho que te dizer que tudo vai estar fechado, porque aqui é assim. E se gostou do vídeo, deixa seu dedão aí, se inscreva no canal, que é muito importante para Moá. Se não gostou, não sei o que você fez chegando até aqui, então azar é o seu. E se você viu alguma foto sua nesse vídeo, me chama que os devidos créditos serão dados. E não se esqueça, se publicar alguma foto de Caxias do Sul, use a hashtag #MinhaFotoMeuzinga, que as melhores serão repostadas. Então um beijo nas suas tetas, com todo o respeito desse mundo, e até a próxima. Tchau!